Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa Descobrindo o Paraná de hoje vai conhecer o Museu de Arte Indígena. Confira essa matéria com a nossa repórter Sani. E eu estou aqui novamente na capital paranaense, Curitiba, para conhecer um museu. Esse museu, ele foi o primeiro museu dedicado 100% à arte indígena brasileira, que é o Museu de Arte Indígena aqui no bairro Água Verde. E para conhecer um pouquinho sobre esse museu, estou aqui com a Juliana, que vai nos mostrar um pouquinho das artes, dessa cultura magnífica, que é, claro, né, os nossos primeiros povos daqui do nosso país. Então, Juliana, muito obrigada por estar aqui conosco hoje e poder nos mostrar um pouquinho sobre a arte indígena. O prazer é nosso, sejam muito bem-vindos vocês e todos os telespectadores. E a partir de agora a gente começa uma viagem pelo Brasil indígena. Maravilha! Então vamos lá? Como que surgiu essa ideia? Desde quando que vocês estão aqui? Me conte um pouquinho sobre a história do museu. O museu começa de uma forma muito despretensiosa. Eu nunca na minha vida imaginei que teria um museu de arte indígena. Toda essa história começa a partir do início de uma coleção, que foi viajando pelo Mato Grosso do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer uma aldeia indígena, adquiri 2 vasos que eu vou mostrar para vocês depois e me encantei pela arte indígena brasileira e começamos a fazer expedições todos os anos, indo nas aldeias, adquirindo as peças, fazendo todas as fichas, até que foi chegando um momento que a coleção era muito grande, né, e que a gente recebeu alguns convites, levava, montava, e as pessoas tinham um interesse muito grande nisso. E aí começou para mim causar um desconforto muito grande ter essas peças em casa, para que muito poucas pessoas tivessem acesso. Então, a partir desse momento, a gente começa a institucionalização do museu. No primeiro momento, nós achamos que teríamos apoio público, não tivemos nenhum. E aí decidimos fazer o museu de forma privada, num espaço que a gente tinha, e adaptamos. O MAI nasce em Clevelândia, no interior do Paraná, no sudoeste do Paraná, em 2009. E depois ele é transferido para Curitiba em 2016. E esse ano é um ano muito especial para nós, porque é o ano que o MAI comemora 15 anos. 15 anos, a famosa festa de debutante. Exatamente. Então, imagina a alegria, né, de vocês, depois de tanto trabalho, como você já mesmo comentou, e agora poder estar podendo compartilhar com todo mundo, né, esse grande momento. E outra coisa também que a gente conversando, você comentou que esse ano teve um grande momento para vocês, que é de aumentar esse espaço, de levar para fora. Esse ano inauguramos no dia 23 de abril, com muita alegria, né, nossa primeira exposição internacional, uma cooperação com o Velho Museu de Viena, que é um dos museus etnográficos mais importantes da Europa. E essa nossa exposição lá tem uma duração de 1 ano. Então, para nós é um momento muito importante, porque nós estamos vendo a arte indígena sendo muito ovacionada no mundo todo. A Bienal de Veneza, pela primeira vez, tem uma produção indígena muito relevante. Então, a gente fica muito feliz em estar presente nesse grande momento mundial, né, de valorização da arte indígena brasileira.
Então, para nós foi uma honra muito grande ser escolhido para essa cooperação com a Áustria. Sim, que incrível. E parabéns para vocês, né? Esse grande trabalho, realmente a gente vê como é importante. E a gente estava até conversando como, às vezes, na escola, né, a gente aprende, eu, por exemplo, me recordo de quando eu era pequena, não aprendendo muito, infelizmente, sobre a arte indígena brasileira. E se a gente não dá valor aqui, a gente sabe que, infelizmente, em outros lugares, né? Eu falo infelizmente, claro que é muito bom, né, que a Europa tenha interesse, mas se às vezes aqui a gente não consegue, às vezes, muita parceria ou alguma coisa assim, ou muito interesse do próprio povo brasileiro, sim, alguém vai se interessar. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Nós vivemos um momento, né? O MAI trabalha em cima de um pilar muito forte, que é o pilar pedagógico. Né? A gente entende que para que você respeite, para que você conheça qualquer cultura, qualquer sociedade e tudo mais, você precisa ter conhecimento. Claro. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil hoje nós temos mais de 250 línguas faladas diariamente além do português. Então nós temos muita diversidade, a gente tem muita riqueza, tem muito a ser falado, muito a ser ensinado, né? E o nosso projeto ao longo desses 15 anos exatamente visa que a gente trabalhe em cima da educação, né? Do respeito, da tolerância. Então esse é o nosso principal objetivo, assim, é estar trazendo esse projeto de educação mesmo. Muito lindo, maravilhoso, porque às vezes a gente acaba tendo uns certos preconceitos até por não conhecer. Normalmente, né, você tem mais preconceitos daquilo que você não conhece. E são povos que viveram e vivem até hoje, sim, ainda um processo de muita marginalização, sim, e preconceito, né? Então, nós esperamos que ao longo do tempo nós possamos ser uma pequena sementinha ajudando nessa transformação. Com certeza, um ajudando o outro, somos todos parte, né? Todos iguais. Exatamente. Né? Não existe nenhuma diferença. E nessa parte de educação, né? Então aqui, pelo que nós vimos, tem um espaço para trazer as crianças durante o horário escolar. Como é que funciona? O museu funciona quase que 100% focado em escolas, em receber escolas, que daí são agendadas as visitas, porque são grupos escolares, sim, grandes. E nós oferecemos, além da visita, toda uma parte de arte e educação, que são as oficinas que o MAI oferece. E nessas oficinas a gente trabalha várias temáticas, que aí o visitante pode estar entrando em contato com a nossa coordenação, entendendo melhor a programação das visitas. Mas é muito importante, porque a criança, a partir do momento que ela faz a visita, quando ela vai para a oficina, ela está com o tema recém-trabalhado, sim, e a gente entende que isso faz uma assimilação muito maior do conhecimento de uma forma lúdica, né? De uma forma que eles conseguem entender, brincando, né? Brincando. Isso é muito lindo através da arte. E a gente sabe, claro, né? A educação ali é a base para tudo, né? Sim. A gente, daqui a pouco são eles os nossos, enfim, que vão nos governar e por aí. Sim. Então, o que nós estamos oferecendo para eles, para que eles também possam dar para aqueles que vão vir depois e até para nós, né? Que vai chegar um momento que a gente também uma hora vai parar e vai estar na mão deles, né? Sim. E o que nós estamos oferecendo para que tenhamos um mundo melhor, longe de preconceitos e com certeza com bastante cultura. Além disso, a gente comentou que tem o mesmo espaço que é utilizado para a educação, é um espaço para alguns povos que eles vêm para cá? Isso, esse espaço é um espaço múltiplo. No dia a dia, nós usamos para acolhimento das escolas, onde as crianças lancham, onde as crianças fazem as atividades de arte e educação. Em eventos como o mês de abril, que é o mês indígena, isso, onde a gente recebe muitos indígenas, esse espaço ele é totalmente readaptado e eles se transformam numa grande área de comercialização e apresentação dos povos indígenas. Então, eles trazem tudo que eles têm para venda, para comercialização, a gente organiza esse espaço, eles fazem apresentação de dança, bate-papo, enfim, acaba se tornando um espaço, um anexo, né, dedicado 100% aos indígenas. Da forma como eles escolhem, como eles querem fazer. Entendi. O espaço ali
Doado para eles fazerem da forma como eles acharem melhor. Que interessante. Então, normalmente isso acontece em abril, durante o mês de abril e no final do ano também. Em novembro, que é o aniversário do Maio. A gente sempre tem indígenas aqui, quando eles vêm de outros lugares e vêm e nos procuram, a gente sempre abre um espaço para palestras, para apresentação de cantos, para venda. Então, sempre que eles estão, a gente está abrindo para que eles possam ter esse espaço gratuito para fazer o que eles bem entenderem. Que lindo! E tanto para eles quanto para as escolas que têm interesse de agendar para passarem, eles passam uma tarde? Como que? Não, as visitas escolares elas têm um tempo, né? Normalmente as visitas acaba sendo uma conversa entre a escola, do tempo que eles podem ficar, né? Normalmente é uma hora ou mais de uma hora mais de ou menos visita. o tempo de uma aula. Não, é um pouquinho mais. Um pouquinho mais porque envolve o lanche e tudo isso, mas normalmente não chega a ser a tarde toda, não. Mas eles, quando eles tiverem interesse, então eles buscam pelo site mesmo fazer o agendamento? Pelo site, pelas redes sociais, pelo telefone. Nós temos, além das visitas presenciais, nós fazemos as visitas online, que foi uma outra ferramenta desenvolvida durante a pandemia e que nós atendemos praticamente o Brasil inteiro. Secretarias de Educação do Estado de São Paulo, ABC Paulista, das mais diversas regiões brasileiras, a gente conseguiu criar uma visita guiada. Então, ela é uma visita diferente, porque não é pura e simplesmente um botão que se aperta e vê a visita, os nossos monitores fazem a visita em tempo real. Então, a gente possibilita que aquelas cidades, aquelas escolas que estão muito longe da capital e que de alguma forma não consigam vir até aqui, a gente também faz a visita guiada virtual. Online. Que interessante, gostei bastante disso. Então é um convite para quem mora um pouquinho longe e não consegue vir até aqui, pode fazer também a visita virtual. Pode. E falando em visita, que nós vamos conhecer o museu, vamos conhecer aqui o acervo, o que os visitantes eles vão encontrar aqui? Olha, primeiro eu acho que você encontra um acolhimento, né? Quando você entra aqui, você ouve esse canto das crianças Guarani, você vê que o museu é aromatizado, então esse som desse canto tão lindo, ele soa como um mantra, ele vai te acalmando, ele vai desacelerando. Então a ideia é que você vá fazendo aos poucos essa imersão na cultura indígena. Você vai ver que ao subir a escada nós entramos numa oca, que é uma oca de acolhimento, onde a gente fala um pouco sobre como está a distribuição dos povos indígenas no Brasil, as línguas faladas, as regras dentro do museu. E depois, a partir da saída dessa oca, a gente começa a visita propriamente, né, num espaço já com controle de umidade, mais um espaço assim, bem controlado mesmo. E o museu são 3 andares, nós temos aproximadamente quase 1.000 metros quadrados de área museológica, né? Então nós dividimos o primeiro andar num espaço mais dedicado aos homens, porque a produção plumária é mais masculina, e o segundo andar é um andar dedicado parte às mulheres e outra parte a toda a questão do ritualismo. Então aqui no primeiro andar eu encontrei uma oca. E o que nós fazemos aqui na oca, Juliana? Essa é a releitura de uma oca xinguana, né, onde é o principal espaço de acolhimento. Então o visitante entra, as crianças sentam dentro dessa oca,
A ideia é que ela fica sempre escura, porque dentro de uma oca original sempre é muito mais escuro, porque a porta é pequenininha e lá dentro tem sempre a fumaça das fogueiras, né? Então a ideia é para que a criança, o visitante, entre e sinta um pouquinho da experiência, né, de estar dentro de uma oca. Aqui dentro a gente passa sempre vídeos das nossas expedições, dos lugares que a gente foi, a gente conta um pouquinho do universo indígena brasileiro, sobre essa diversidade de mais de 300 povos, mais de 250 línguas faladas diariamente. Aqui também nesse acolhimento a gente fala das regrinhas do museu, que não pode tocar a mão nos vidros, que não pode entrar com alimento, que tem que respeitar a faixa de delimitação, né? Então a gente faz esses acordos com as nossas crianças, para que aí no primeiro momento, saindo daqui, a gente começa a nossa visita. Legal, então eu vou entrar na oca aqui para poder conhecer. Aqui a gente fala um pouquinho de como foi o começo desse acervo, né? Depois que o visitante entrou na oca, que ele foi acolhido, que ele teve uma visão geral do universo indígena no Brasil, aqui a gente começa a nossa parte expositiva. Você pode ouvir que aqui muda o som, aqui são som de aves brasileiras, né? Esse espaço é muito especial porque nós mostramos algumas aves com a indicação de regiões diferentes do corpo, de onde as penas são coletadas para fazerem os cocares, e que a maior parte das aves não são mortas, elas são coletadas na lua minguante, essa pena, e depois ela é protegida, a área onde foi coletada, para que não seja danificada. Então aqui a gente conta um pouquinho da diferença das penas. Cada pena tirada de um lugar diferente, ela tem uma textura, tem um tamanho, e isso altera tudo. Esse mapa pontua as principais bacias hidrográficas do Brasil, que são nelas onde a gente tem a maior concentração de povos. Aqui atrás a gente tem o nome das muitas etnias brasileiras. Os indígenas do Brasil são os únicos do mundo que têm um domínio muito sofisticado, usando a mesma pena, mas amarrando essa pena de forma diferente. Então aqui vocês vão ver todas as técnicas de uso da mesma pena, inclusive os carajás que cortam a pena. Então aqui a gente faz para o visitante uma pequena entrada, uma introdução sobre as técnicas de emplumação, que durante a visita eles vão observar nos cocares. Sim, que interessante. Se a gente tentar então fazer, esse é o passo a passo. E esse espaço aqui é um espaço muito especial, né? É o nosso espaço dedicado à arte plumária. O que é a arte plumária? É tudo que é feito com penas e plumas. Tradicionalmente, essa é uma técnica que é feita pelos homens. Então, normalmente, o menino ele só toca numa pena para fazer a produção de um cocar, depois que ele passa por um ritual de iniciação, que é sempre em cada povo, normalmente é um ritual de dor, onde ele deixa de ser criança para se tornar adulto. E a partir desse momento é que ele pode fazer um cocar, produzir um cocar. Interessante. Essa informação eu desconhecia. Tudo no mundo indígena tem sentido. Sim, nada se desvincula. Tudo está entre mito e rito, tudo tem que fazer sentido. Essa beleza que para a nossa sociedade é uma coisa tão esvaziada de sentido, para eles a beleza é uma conexão espiritual, é uma conexão com os antepassados, é uma conexão com as divindades. Por isso a gente percebe tanto esmero na produção, tanto dos cocares como de todos os outros objetos que vocês estão vendo. Que cada peça ela te dá uma abordagem geográfica, social, botânica, filosófica, matemática, física, porque cada peça você pode falar sobre tudo isso. Dá uma grande pesquisa em uma Exatamente. Então essa é a ideia de que a nossa visita é uma visita muito rica,
porque para qualquer idade nós temos uma monitoria adequada para estar falando sobre essa diversidade. Aqui vocês vão ver que o museu é feito em linhas orgânicas, que são as linhas da natureza, são essas curvas. E por que a gente pensou nessa forma? Porque existe uma lenda comum em quase todos os povos do norte do Brasil, Brasil central, de que no território brasileiro tinha uma grande sucuri, uma grande cobra, que dormia no território. E um dia essa cobra acordou. Quando ela acordou, ela saiu do lugar e veio a chuva. E aí ela sai do lugar, então toda aquela sinuosidade, vem a chuva e formam os rios do Brasil. Então a gente usou essa lenda para fazer toda essa parte museográfica, né, mostrando que em cada parte da barriga dessa cobra, né, a gente tem povos que estão ou são vizinhos ou moram próximos, e foi essa forma que nós achamos mais adequada de estar expondo essa grande coleção plumária. Por que preto? Também voltamos à ideia de que dentro de uma oca é sempre um mundo muito escuro. Então nós trouxemos o preto dessa escuridão de dentro da oca, e a luz, que é o objeto todo colorido. Também eles consideram as penas sagradas, porque eles acreditam que as aves são antepassados que são transformados em aves que transitam entre o céu e a terra, ou seja, habitam em dois mundos, né? E por isso recebem todas as cores do sol. Então, por isso, toda a parte plumária é muito carregada de simbolismo, significado, toda ela é muito ritualística. E aqui nós temos cocares praticamente de mais de 60 etnias brasileiras. Aqui a gente tem toda uma parte voltada para os rituais de iniciação, que são essas grandes festas de transição de idade, né, entre a idade infantil para a idade adulta. São rituais que demoram meses para serem preparados e celebrados. Essa aqui é uma emplumação em forma de pétala. Para os Bororo, o momento mais importante da vida é a morte, porque é onde existia a libertação do espírito do corpo e o espírito voltava livre para a floresta. Então essa toda é uma produção fúnebre, muito interessante também. Aqui eles são grandes alargadores de orelha do povo Riquibatsa. E por que são enormes? Porque o povo indígena preza muito por aquilo que você ouve. Então, quando você faz o primeiro furo na orelha, que você é pequeno, à medida que o tempo vai passando, você vai substituindo os alargadores. Porque quando você se torna adulta, você tem que ouvir muito mais do que falar. Então, quanto mais sábio é aquela pessoa, maior é o alargador de orelha. Que interessante. Ritual de furação da boca. Sim. Também. Eles furam quando a criança está dominando a linguagem, ela está começando o processo de fala, eles põem um pedacinho de madeira, aquela madeira bate no dentinho e ela tem que começar a ter cuidado com aquilo que ela fala. Então, é o significado do poder da fala e do poder da escuta. Eles passam para nós uma filosofia de vida extraordinária, né? O tempo todo, de respeito ao próximo, cuidado com os idosos, todo um respeito e um carinho que a nossa sociedade, infelizmente, já perdeu há muito tempo, né? Esse é o mundo da cerâmica, é o mundo das mulheres. Eu vou mostrar para você o início dessa coleção inteira. Começou quando eu adquiri esse vasinho pequenininho e esse vaso aqui. Então foi a partir dessa primeira experiência, né, que nasce toda essa coleção. A bijuzeira, onde eles fazem biju. Por que eles pintam o fundo da panela? Quando vai tocar o fogo, isso aqui vai estragar tudo. Mas eles acreditam que as energias do chão são impuras, porque os animais e os homens urinam e defecam. Então, como eles cozinham muito próximo do chão, eles precisam ter hologramas de proteção para que a energia do alimento seja neutralizada.
Então todas as panelas deles, a gente trocou agora, os animais estão sempre com as patinhas para cima e nunca tocando no chão. Aqui também nós temos mais projeções nessa panela das expedições, né? Essa é uma panela do povo Waurá. Essa canoa Camaiurá, que foi um desafio trazê-la. Imagina, olha, ela demorou mais de 2 anos para chegar no museu. Ela é enorme, então ela é um capítulo à parte da nossa história, porque a gente teve que quebrar uma parede, içar para que ela pudesse entrar. E a gente encerra a nossa visita aqui. Com essas belíssimas fotografias. Isso mesmo, com essas fotos lindas, e convidamos, né, os telespectadores, universitários, alunos, idosos, famílias, que venham para o museu. A gente abre um sábado por mês, e fora disso, se houverem grupos que tenham interesse, podem estar entrando em contato com a nossa secretaria também, fazendo agendamentos. Fora disso, o nosso museu é o único museu em Curitiba aqui, onde todos os outros estão fechados na segunda-feira, o MAI está aberto. Esse é o único, verdade, o único aberto. Exatamente, então é bem importante que as pessoas venham. Para visitas individuais não precisa ser agendado, não precisa marcar a hora, é só chegar e fazer a visita. E qual que é o horário de funcionamento aqui? Ele é das 10 às 5h30. 10 às 5h30 aqui no bairro Água Verde, bem fácil, né, a localização. Bem fácil a localização. Para chegar até aqui. Então, quem tiver interesse, quem gostou e quer saber melhor, né, vir aqui para conhecer de pertinho, por favor, venham conhecer. E quem não puder vir conhecer, nós temos a visita guiada online. Nós convidamos a todos que acessem as nossas redes, @maimuseu. Que nas nossas redes sociais tem sempre a programação do que está acontecendo, curiosidades e tudo mais. Isso para nós é muito importante, porque nós somos privados, com um orçamento muito pequeno, então o boca a boca faz toda a diferença. Com certeza. Então agradecemos muito a presença de vocês, o trabalho de vocês está mostrando o Paraná, mostrando tantas riquezas, tantos espaços que nós temos, e é muito importante essa valorização do nosso estado, né? Sim. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada, e nós agradecemos por você trazer para nós, né, que o povo curitibano e o pessoal de fora também, como a gente viu, dá para acompanhar online também, de conhecer um pouquinho sobre o nosso povo. Sim. Nosso grande Brasil e nossa cultura. O programa Descobrindo o Paraná de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. No Paraná, no Paraná, no Paraná, no Paraná,